Fala galera do Razão, bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Me chamo Danilo Everton e a gente vai falar um Razão News nesta terça-feira, dia 11 de março de 2025. Notícias importantes para você que vai querer ir para o Clássico Rei, biometria, ingressos sendo vendidos e mais uma especulação de contratação que é do Charles, volante que jogou no Ceará, jogou no Sport, estava na Dinamarca, veio para o Corinthians e agora é um nome que foi especulado pelo Fortaleza. Depois da contratação, ainda não oficialmente, mas todo mundo já diz, Alanzinho, Daverson bem encaminhado, parece que vai chegar um volante, e esse volante é o Charles. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, e eu espero que você fique comigo até o final para você entender tudo que passa no Fortaleza Esporte Clube no dia de hoje, dia 11 de março de 2025. Vem comigo! Então, desde já eu te agradeço pelo acesso e você chegar aqui no Razão Tricolor. Vamos falar de Fortaleza Esporte Clube, aquele time que nós amamos de coração. Semana de clássico, semana que vai ter muitas especulações. Hoje eu já fiz um vídeo muito triste, posso dizer assim, no falecimento do grande Júlio Salles, do lendário Júlio Salles. Infelizmente, no dia de hoje, ele nos deixou a voz marcante do Fortaleza, para o torcedor do Fortaleza, para a rádio cearense, para todo mundo. Infelizmente, Júlio Salles nos deixou, mas eu espero que ele esteja no bom lugar, espero que Júlio Salles seja lembrado para sempre. É isso que eu temo, porque o mundo gira muito rápido e as pessoas às vezes desconsideram aqueles grandes, os grandes que fizeram parte dessa história. E Júlio Salles, com certeza, foi um dos grandes deste escudo, dessas cores, e toda a homenagem é necessária que você puder possível ser isso. E falar nisso, o Fortaleza decretou luto institucional em memória de Júlio Salles. O treino hoje de João Pablo Vovôda e seus atletas tiveram seu minuto de silêncio em homenagem ao grande narrador, ao lendário Júlio Salles. Não é cearense, não é tricolor desde que pequenininho, né? Mas se tornou tricolor e nos fez tricolor. Então, mais uma homenagem ao Júlio Salles. Essa é a primeira notícia desse Razão News, infelizmente a partida do Júlio Salles. Outra coisa que a gente precisa falar relacionada a Clássico Rei é que o governo do estado, que estava implantando a biometria facial, ele deu para trás. E é lógico que ele ia ter que dar para trás. O MP convenceu ao governo que não era uma boa, talvez, só para eles pensarem, essa relação de fazer uma biometria desse tamanho, num clássico desse tamanho, que com certeza vai chegar aos mais de 50 mil pessoas no estádio. O plano do governo do estado, da CESPORT do Castelão, era que todo mundo fizesse a biometria, comprasse seu ingresso ou fizesse seu check-in. Um sistema se conectaria do clube, se conectaria ao sistema das catracas, que seria o facial, e daí você teria acesso. Aí saiu alguns vídeos do WhatsApp que ia sair um código de barras, e esse código de barras era para ter acesso à Esplanada Castelão. E para quem não sabe o que é a Esplanada Castelão, é ter acesso àquele primeiro portão, lá embaixo, lá na pista. Você sobe, a primeira conferência ali de ingresso, de check-in e propriamente também de revista policial. Era aquele acesso que daria aquele QR Code que foi mostrado aí nos grupos de WhatsApp. Mas missão abortada, isso não vai acontecer, vai acontecer gradativamente. Somente o prédio central, onde fica especial, a prêmio, os camarotes, elas vão ter a biometria facial já nesse jogo. Então tá aí a nota oficial do Fortaleza, que ele diz que o reconhecimento, seguindo a recomendação do Ministério Público, o sistema de reconhecimento facial será inicialmente aplicado apenas no prédio central da Arena Castelão, que abrange os setores Premium, Especial e Camarotes. Para os demais setores, o check-in e compra de ingressos avulsos seguem normalmente.
sem exigência de cadastro facial, mas ainda sendo necessário estar em posse do seu cartão de sócio ou ingresso para acessar as dependências do estádio. A decisão, que foi prontamente atendida pelo governo do estado e tem total apoio do Fortaleza, tem o objetivo de facilitar testes do sistema de reconhecimento facial em menor escala, identificar e resolver possíveis problemas antes de expandir para todo o estádio. Contudo, recomendamos fortemente que todos realizem seu cadastro facial com antecedência. Ao fazer isso, você ajuda a aprimorar o sistema, que em breve beneficiará a todos com mais segurança e agilidade. Agradecemos ao CESPORT e ao governo do estado pela parceria nesta importante evolução. Tá aí, check-in ou ingresso que você comprou. Faça seu reconhecimento facial, mas não será obrigatório para você adentrar ao Castelão. Será apenas ali inicialmente aplicado no prédio principal, você que vai para prêmio, para especial, para o camarote. Garanta isso para não ter estresse lá. É obrigatório, não é obrigatório? Não ficou muito claro a nota, mas enfim, se será inicialmente, garante que você vai fazer aí seu reconhecimento facial e adentrar nesses portões. Bossa Nova, Superior Central, Sul, Inferior, Superior, tudo isso não vai precisar e você vai continuar indo como você vai, com seu check-in QR Code, com seu cartão de sócio e com o seu ingresso no QR Code lá, tudo certinho como era antes, tá bom? E mais que isso, outra coisa, ingressos aí sim liberados à venda. Inferior Sul 60-30, Superior Sul 70-35, Superior Central 80-40, Especial 100-50, Bossa Nova 120-60 e a Prêmio 400 e 200. 70% off para sócio recarga e cadastro facial obrigatório na Especial e na Premium, tá? Aí tá dito aí então, ficou mais claro agora quando o Fortaleza solta a nota de ingressos que é obrigatório quem vai para Especial e para Premium ter o cadastro funcionando lá. Então é isso, já te dei um panorama de tudo que envolve já o clássico. Estava demorando para esses ingressos saírem, né? Estava precisando chegar logo essa parte de vender ingressos, porque imaginemos que vai ter uma grande comoção da torcida tricolor. Do outro lado também vai para o seu setor, mas acho que vai dar muita gente e acho que vai estar um Castelão muito cheio no sábado. Só uma pitada de pimenta aqui no nosso vídeo. A CESPORT canetou, meu amigo. Canetou a própria portaria. Não vai dar os 66 horas de uso, porque o Ceará joga na quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Confiança pela Copa do Brasil. E o jogo de ida da final do Campeonato Cearense é no sábado. Então, não dará tempo das 66 horas. O que a CESPORT fez? Canetou. Inviabilizou a portaria, deixou ela de lado e terá o clássico no Castelão. Já pensou se essa CESPORT mantém a rigidez, altruísmo que aconteceu na semana passada, que as semifinais foram para o PV? O Castelão não poderia ter o jogo. Pela portaria ele não pode ter o jogo. Mas como eu sempre disse aqui, tem uma ressalva que há uma canetada lá, as pessoas podem acessar o Castelão e ter os jogos. Então, meus amigos, infelizmente, essa portaria, se não cair, vai ter sempre essa discussão. Eu sei que é chato, eu sei que é repetitivo, eu sei que meu Deus, não aguento mais esse negócio dessa portaria, desse governo, dessa CESPORT, mas infelizmente é um novo momento que eles inventaram, que a gente vai ter sempre que falar. É só uma pitadinha de pimenta, eu não quero mais falar sobre isso nesse vídeo, pelo menos vamos ter que falar por várias vezes, porque a gente vai ter que casar jogo do Ceará, jogo do Fortaleza, se é na quarta, se é no domingo, se for quarta e sábado não dá certo, se for terça e sábado dá certo, mas se for quinta e domingo não dá certo, vai ser essa confusão a temporada inteira, a não ser que seja revista essa portaria e ela baixe essas 66 horas para 48, sei lá, alguma nesse sentido, tá bom? Mas vamos falar do que você vê. Eu sei que você é curioso e curiosa. Você veio para me falar sobre o Charles, jogador do Corinthians que surgiu no nome do Fortaleza. Então vamos falar dele. Vamos falar de Charles. Eu chamo ele carinhosamente como Galo Branco. Ontem eu fiz a live, gente, que eu falava
em relação a alguns nomes, né? A gente fez a fofoca e futricas aqui, eu e o William, das fontes do Zap, né? A live tá aí, você pode ver, não vou repetir muito não, mas o que a gente falou ontem? A gente falou do Alanzinho, confirmado aí pela imprensa e tudo, os times não confirmaram ainda, mas o Alanzinho, ok, parece que vai ser jogador do Fortaleza mesmo. O Davidson que tá muito bem encaminhado, saiu notícias até de Minas Gerais dizendo que a proposta tinha sido aceita, mas o Cuca tá segurando ele ali pra final do Mineiro, e a final do Mineiro acontece agora sábado, tá? O Atlético já é campeão, tá? Meteu um 3-0 no primeiro jogo contra o América Mineiro, e já vai ser campeão, vai só jogar para botar as faixas no fim de semana. Então pode ser que o nome do Davidson agora pode surgir já no domingo, na segunda. Na semana que vem, se o Davidson realmente fechou com Fortaleza ou está fechado com Fortaleza, o anúncio deve acontecer somente na semana que vem, segundo a informação que é que o Cuca não liberou ele, porque quer que todo o grupo que participou do Campeonato Mineiro esteja presente e tudo mais, beleza? De Davidson é isso, a gente falou sobre ele. Outra coisa que a gente falou também foi sobre Zapelli, uma fofoca do WhatsApp aí, que Zapelli viria para Fortaleza. Eu não fecho essa, eu não consigo cravar, não consigo dizer se é verdade, se é mentira. Eu acho que está mais para não do que sim. Enfim, é uma opinião só minha. E outra que a gente falou também foi sobre Denilson, que também eu acho muito difícil, porque é um jogador muito caro, né? Um volante do Cuiabá, que é muito caro e a gente falou muito sobre isso, que o Cuiabá não tem pressa de vender e tudo mais. Enfim, falamos desses 4 nomes e hoje surgiu o nome de um volante. Antes de eu falar do Charles de verdade, vamos pensar aqui. O Fortaleza movimentou-se para trazer o Alanzinho, um ponta pela direita. Fala-se muito forte o nome do Davidson e eu acho que esse aí vai acontecer, vai viabilizar essa contratação, ele vai chegar ao Fortaleza. E o Davidson ser o atacante e um volante buscado pelo Fortaleza. Os nomes que a gente especular, o Denilson e agora do Charles, que eu vou falar, são nomes muito característicos de jogadores jovens, jogadores que fazem o box-to-box e que é muito parecido com a função que hoje o Fortaleza não tem no seu elenco, que é o do Hércules, que nos deixou e foi para o Fluminense. Então faz sentido o nome do Charles, só para deixar claro isso. Faz sentido em modelo de jogo, em peça fundamental para mudar uma partida ou uma peça diferente dos outros volantes que temos no elenco tricolor. O Hércules fazia esse box-to-box. Antes o Ederson, depois o Hércules. E aí agora, sem o Hércules, o Fortaleza deve buscar uma característica, uma peça com essa característica que possa ajudá-lo durante a temporada. O nome do Denilson eu já falei, que Zapelli e Denilson, né, que a gente falou ali, seriam 2 nomes de empréstimo, porque são jogadores muito caros, o Fortaleza não tem bala na agulha para contratar esse tipo de jogador, mas do Charles tem sim. O Charles ele foi comprado pelo Corinthians, ou pelo menos o Corinthians disse que ia pagar o clube dinamarquês, uma bagatela de 1,6 milhões de dólares, que mais ou menos, vamos inventar aqui o nome, 5, 6, depende aí que você olha. Na época foi 8,9 milhões de reais, menos de 10 milhões de reais. O Fortaleza tem dinheiro para comprar 10 milhões de um Charles de 10 milhões de reais. O Charles ele estava na Dinamarca, né? Foi jogar lá e o Corinthians achou ele, trouxe, foi muito importante na campanha do Corinthians no ano passado, mas depois ele perdeu a titularidade, porque chegou outros jogadores mais tarimbados, né? O Martínez, jogador da seleção venezuelana, jogador da seleção peruana. Então o meio de campo do Corinthians incorporou demais o Memphis Depay. Então assim, fizeram nova estrutura de time e o Charles ficou como aquele reserva imediato do Corinthians. Eu, como estou em São Paulo, acompanho muito a Priscila, nossa Priscila do Razão. Ela é casada com o Brunão, nosso amigo aqui também, e ele é fotólogo do Corinthians, ele é filmmaker do Corinthians, então a gente meio que conversa um pouco sobre futebol, assim, e a gente consegue acompanhar o Corinthians mais de perto aqui em relação a isso. Então o Charles ele perdeu essa questão de ser o titular da posição quando ele era, assim que ele chegou, ele era titular absoluto, porque teve essas contratações mais pesadas, mais tarimbadas, e ele ficou mais para o lado. O Charles hoje, ele é um jogador que ele é jovem também, 28 anos. Não tão jovem assim, mas ele é jovem, 28 anos. Ele tem contrato com o Corinthians até 2027.
Então, o Corinthians, ele não sei se pagou. Eu sempre falo do Corinthians assim, não sei se pagou, né? Porque, enfim. Mas o Charles tem essas características. Ele tem 1,87. Ele tem 1,87 de altura. É o Galo Branco, eu chamo, né? Jogou Ceará, vocês estão lembrados dele. E é um jogador que faz sentido pro estilo de jogo do Fortaleza. Repito, ele não é o Hércules. Ele não será o Hércules. Ele não tem a habilidade do Hércules. Ele não tem o faro de gol do Hércules. Mas de marcação e de intensidade no meio de campo, isso ninguém pode tirar dele. É uma realidade dele ser isso. Ele é esse jogador intenso, ele é o jogador que faz o box-to-box. Então o Charles, ele tem características que fazem bastante sentido. Além de ser volante, ele pode jogar até de zagueiro. No Corinthians, em alguns jogos, a gente pegando os scouts dele, ele jogou um zagueiro ali pela direita, zagueiro pela esquerda. Enfim, é um volante, um meia central que talvez o Fortaleza esteja na busca. Eu não vou cravar que o Charles será jogador do Fortaleza, porque tem muita coisa acontecendo, né? Eu não sei se o Ramon vai liberar, porque o Ramon sabe que o Corinthians não tem bala na agulha para convencer muitos jogadores. Perder o que eles têm lá seria ruim para ele, mas vamos entender como ele ajudaria o Fortaleza, podemos dizer assim. Eu acho que ele ajudaria sim o Fortaleza, tá? Já deixo minha opinião que eu acho que ele ajudaria o Fortaleza. Acho que o Charles não é um jogador fraco, não é aquele jogador rei fuleiragem. Não é. É um jogador que pode ajudar o Fortaleza e acho que ele conseguiria fazer uma função que hoje o Fortaleza não tem na função, não tem ali para fazer. Por exemplo, se a gente pegar o elenco do Fortaleza e dar uma analisada rápida nos volantes, o Zé Welles e o Sacha são caras mordedores, são aqueles caras mais de destruição e os caras que saem pouco pro jogo. Não o Zé Welles não tá pisando na área todo dia, o Sacha não pisa na área todo dia. O Charles, ele é um mordedor, ele é o cara que eleva também a altura do meio de campo, já falei que ele tem 1,87 m, mas ele é o cara que chega na área. Ele é o cara que leva a marcação até a ponta, leva até a marcação até sua área do adversário. Então o Charles faz muito sentido pelo estilo de jogo que a gente perdeu, no caso do Hércules, para o Fluminense. Mas repito, não é o futebol, não é uma tira essa peça, coloca essa peça. Quebrei meu mouse, vou trocar meu mouse e tá tudo certo. Não. Tem características, funções, adaptações que cada jogador pode entregar. Então o Charles, surgiu essa especulação no jornal O Povo, disse que Fortaleza quer contratar um volante e esse volante também poderia ser o Charles. E vamos falar a real. Pelo valor faz sentido, pela função faz sentido, pela idade faz sentido ainda mais, 28 anos, né? 28 anos já não é um jogador de exponencial de carreira de crescimento, 24, 23, 25 anos, mas também não é um jogador velho, que já está na casa dos 30. Se ele tem contrato até 2027 com o Corinthians, talvez o Fortaleza ofereça, se contratá-lo, 2, 3, 4 anos de contrato, e aí vai ter o Charles, sei lá, por 31, 32 anos. Então, assim, de contrato, né? Não é que ele vai ficar, né? Efetivamente. Então, eu acho que faz sentido pela característica, pela função, pelo valor e pelo que ele pode agregar no elenco do Tricolor de Aço. Então, vamos esperar. São apenas especulações. Eu gosto sempre de deixar claro, porque tem gente que já crava, tem gente que já insinua, tem gente que diz que já fechou e não fechou. Não está claro que é esse jogador que o Fortaleza vai trazer. Mas eu quero saber de você. Você gosta do futebol do Charles? Aí vai ter gente que vai chegar aqui, não, Danilo, eu prefiro o Denilson. Beleza, mas se o Denilson foi só uma especulação vazia, que não faz sentido para o Fortaleza, que não aconteceu nenhum contato, ou o próprio Cuiabá disse que não quer emprestar para o Fortaleza, porque a gente viu ontem que ele vale, a multa dele beira 80 milhões de reais. O Fortaleza não teria dinheiro para trazer o Denilson. E a multa do Charles talvez o Fortaleza possa pagar. Negocia com o Corinthians, baixa um pouquinho aqui, baixa um pouquinho aqui. O Corinthians tira um pouco do salário do Charles, que não deve ser muito alto, mas também não é muito baixo, e faz uma embolada e traz o Charles. Então, assim, não é comparando Denilson, Charles. Não estou fazendo essa pergunta para você que está me assistindo. Eu estou perguntando se você traria o Charles sim ou não. Pela característica, por tudo que eu apresentei, por tudo que eu falei aqui, é um jogador que quebra pouco também, um jogador que não tem históricos de lesão, é um jogador que tem
muitas partidas, ele é um jogador intenso, ele é jovem, como eu disse. Por exemplo, ele fez 76 jogos pelo Ceará, ele fez 47 pelo Sport. No Corinthians, ele chegou ano passado, fez 32 jogos já no Corinthians. Então, é um jogador que joga, é um jogador que não é um jogador que fica no DM, não é um jogador que fica muito mais, troca demais, mas o Charles é esse jogador. Então, para mim, Danilo faz sentido. E para você que tá aí do meu lado, tá aí me ouvindo, tá me vendo, faz sentido o Charles? Você acha que o Charles seria uma boa pro Fortaleza? Eu acredito que tem muitos jogadores, dá para dizer, tem melhores, não sei o que tem, mas pela característica que perdemos, um box-to-box com intensidade, um jogador mais alto, mais forte fisicamente, que entrega tanto marcação como passe, eu acho que o Charles se encaixa muito bem, por isso que eu acho que seria uma boa para Fortaleza. Se vai acontecer, meus amigos, só Jesus sabe, só Jesus na causa que sabe. Mas eu sou bem sincero que eu acho que eu vejo com bons olhos essa contratação. Mas a pergunta é para você. Você vê com bons olhos essa contratação? Acha que é legal? Acha que faz legal? Ou você acha que não, o Fortaleza precisa buscar outro mais jovem, ou um com outra característica, ou desse jeito? Fale aí que eu quero escutar vocês aí pelo nossos comentários. É só comentar aqui embaixo que eu vou ver. Então a gente vai trocar essa ideia pelos comentários. Desde já, eu peço só para você comentar, deixar o like e se inscrever no canal se você não é inscrito, porque aqui a gente fala de Fortaleza todo dia a gente está falando do Lion e eu espero que você esteja conosco, tá bom? Hoje não tem a live, porque São Paulo tá caindo o mundo, não tem condição da gente fazer cair a internet de meia hora, e você sabe que as nossas lives é 2 horas e meia, vai cair umas 5 vezes aí vai ficar ruim. Então, acho que compilar isso no Razão News fica interessante e espero que você goste desse conteúdo. Muito obrigado pelo acesso. Razão Tricolor continua por aqui. Deixem um like, se inscrevam no canal e vem junto com Razão, porque a temporada só está começando. E a semana do Clássico Rei também começou nesse instante. Vem, cuida!